Fala pessoal, começando mais um episódio do Perspectiva Podcast aqui direto da agência BCK Digital, mais precisamente aqui no Empresarial do Rio Mar Kennedy. Muito prazer, eu sou Hamilton Silva e como você sabe, toda semana eu estou por aqui sempre trazendo grandes convidados para a gente poder conversar, conhecer suas histórias, conhecer sua jornada, entender os seus desafios, né? Então tudo isso a gente reúne nesse momento que a gente considera um momento em que ele tem de eternizar o seu momento, né? Eternizar um episódio como esse em que a gente traz aqui uma linguagem bem diferente do mercado, na intenção da gente poder sempre enaltecer, né, o nosso convidado aqui, conhecendo essa jornada, porque a gente sabe e tem certeza, para você que nos acompanha do outro lado da tela, né, no seu celular ou no computador mesmo, às vezes é uma informação dada pelo nosso convidado que transforma o teu dia a dia, transforma a tua vida, às vezes você quer mudar o teu ritmo de trabalho, às vezes você quer mudança de carreira, e às vezes os convidados que vêm aqui falam alguma coisa que vira chave para você. A gente já teve aqui alguns exemplos ao longo de algumas jornadas, ao longo de alguns episódios que nós promovemos aqui, e a gente viu como isso é importante para quem nos acompanha, tá certo? E eu tenho certeza que para quem passa essa informação é mais gratificante do que você imagina. Para ele é motivo de alegria saber que uma informação dada por ele transformou o seu dia a dia. Mas vamos lá, ó. Lembrando que todas as informações que eu trouxe aqui você vai encontrar na descrição desse vídeo. Então, quando eu me referi a endereço de site, telefone de contato, Instagram, tá tudo na descrição desse vídeo. Outra coisa, aproveita esse chat que aparece ou aqui do lado ou aqui embaixo para você poder fazer uma pergunta para ele. Você faz uma pergunta para ele usando o chat que a gente encaminha para ele para que o nosso convidado possa responder no momento mais oportuno, tá certo? E para finalizar, gente, pega esse link e compartilha no grupo da família. Eu tenho certeza que vai ser esse vídeo, esse episódio que vai transformar o teu dia aí, com certeza. Fechado? Bom, vamos lá. Deixa eu fazer aqui uma breve apresentação do meu convidado de hoje. Bom, ele é empresário imobiliário, certo? Com visão estratégica e tem um olhar apurado para oportunidades. Ele é referência quando o assunto é empreender no mercado de imóveis. O nome dele é Júnior Nobre. Palmas, senhoras e senhores! Júnior Nobre é o nosso convidado aqui do Perspectiva Podcast, está aqui com a gente para conversar. né, Gentilmente dedicou aí esse tempinho para a gente poder conversar, porque realmente tem uma história bonita. Ele já me adiantou algumas coisas aqui que eu fiquei impactado. Eu acho que você com certeza vai gostar. Antes de eu começar, deixa eu logo passar aqui o arroba dele. Ó. É arroba Júnior_Nobre. É isso mesmo? Isso, É só isso? Júnior_Nobre? Nascimento. Nascimento. Aí tem o NAS, É né? isso. Ah, pronto. Então é Nice. Júnior Underline Nobre Nas. Tudo junto aí, né? Tem um underlinezinho Nobre Nas. Esse é o arroba dele. Júnior, muito obrigado por ter topado vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, né? Desculpa a demora de vir aqui, é um momento ímpar, né? Quero agradecer a você, o Fabiano, né? Mandar um abraço pro Fabiano, que ele já me cobrou aqui, tá? O E Fabiano. falar que eu tô aqui à disposição para impactar o maior número de pessoas. Eu acho que esse é o nosso papel, né? De tentar transformar cada mais vidas, né? Nesse mercado que é tão bom, que é o mercado imobiliário. Perfeito, com certeza. O nosso, assim, antes de eu te fazer essa pergunta, eu quero também mandar um grande abraço pro Fabiano. O Fabiano é um grande parceiro que a gente tem aqui, lá do projeto Backstage. Vez ou outra ele aparece aqui no Perspectiva também para poder gravar alguns episódios com a gente. E é sempre bom ter o Fabiano como parceiro dentro de uma jornada tão legal como essa, que é transformar a vida das pessoas com a comunicação, né? Mas voltando aqui, Júnior, a nossa conversa aqui é uma conversa que como se a gente estivesse na calçada de casa, um ambiente que a gente possa não se preocupar com o tempo, digamos assim, tá? E a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: quem é o Júnior Nobre? Cara, Júnior Nobre é pai, né? Esposo, né? Filho. E, acima de tudo, não abro mão de alguns valores, né? Que é honestidade, caráter, né? E saber que sempre a gente pode mais, né? Isso são falando de mim, pessoa, né? E sobre o profissional, eu acho que o Júnior Nobre é uma pessoa que acredita acima de tudo em si mesmo, né? Nada é fácil, né? Mas a gente, com muita determinação, pagando um preço para chegar no propósito, a gente alcança todos os objetivos. Isso pode ser qualquer pessoa, né? É, trazendo um pouco da minha história aqui para vocês conhecerem, né? Eu sou filho de uma dona de casa com um vaqueiro, né? Tenho 6 irmãos por parte de pai. É natural daqui? Sou do interior, Itaiçaba, mas eu fui só nascer e vim para cá, para Ah, Fortaleza. entendi.
e tenho mais 2 irmãos por parte de pai, né. Então, assim, vida normal do pessoal do interior, né, filhos de avós, né, que meus pais são filhos de avós também muito simples, vieram para cá, né, tentar mudar a vida. E nessa trajetória, meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 7 anos e fui morar com a minha mãe. E numa separação dessa, naquela época atrás, né, era muito difícil. Meu avô, né, por ser uma pessoa mais retrógrada, né, ele não aceitou minha mãe de volta e a gente continuou vivendo a vida, né. E aos 9 anos eu pensei já em mudar de vida, né. Cara, eu tenho que ajudar a minha mãe, eu tenho que me ajudar a minha mãe. E nessa trajetória a gente passou por vários percalços da vida, né? Morei em muita casa alugada, muitas vezes só tinha o dinheiro daquele mês do aluguel e do outro ou comia ou não pagava o aluguel. Fiz minha mudança já em carro de mão, não tenho vergonha de falar, né? E comecei a trabalhar no supermercado, enchendo aquele sacozinho antigo de para pesar ali aqueles açúcar, arroz, enrolar, tá? E só pela quentinha para ajudar em casa, estudava, né? E depois disso Eh, tive a oportunidade de trabalhar numa granja com 12 anos. Lá eu comecei a, a trabalhar na mesma, enchendo esterco mesmo, saco, carregando nas costas, para vender para as lavouras, essas coisas, floricultura. E assim eu encarei minha realidade, né? Esse cara aqui é minha realidade. Essa é a minha realidade, mas aqui não vou ficar, Olha só. né? E eu tinha uma pessoa que eu me inspirava, que era o meu cunhado, que ele era militar, né? Ele sempre gostou muito de me ajudar. Cara, eu vou te ajudar. Ele, né, pagou um curso para mim, eu comecei a estudar, fui militar, né, uns 2 anos. Minha mãe teve um problema de saúde, pedi dispensa, vim cuidar da minha mãe. E depois disso, né, quando eu voltei, quando a gente pede dispensa do exército, a gente não recebe nada, né, fui trabalhar de servente para arcar com as consequências, e minha mãe também trabalhando no que podia, porque ela era doente, né. Mas aí jogava bola, meu pai cuidava dos campos de um coronel de aluguel. Aí disse assim, Júnior, cara, vem aqui que o pessoal tá precisando de uma pessoa para jogar aqui, fundou a empresa. Aí eu fui, o cara gostou de mim, esse cara, a gente trabalha de cobrador aqui, de ônibus, que tu vai jogar no time do campeonato. Aí fui, comecei lá como cobrador, né, passei 18 anos nessa empresa, trabalhando em carteira assinada, saí lá como gerente, né, supervisor geral de tráfego, cuidava aqui da operação, né, de todos os terminais de Fortaleza, dessa empresa, né, e quando eu saí em 2019. Aí coloquei já para empreender, né? Os cara, chegou minha hora, né? Mas nesse trajeto, nesse período, eu sempre fui muito controlado financeiramente. Já tinha dado uma condição melhor para minha mãe, dado um apartamento melhor, já tinha um carro, já tinha uma moto, né? Assim, é aquilo que eu falei, eu abdiquei muito, né? Mas foi por um momento. Entendi. Então, assim, enquanto os outros saíam para farra, eu ficava ali, saía para curtir tudo, mas muito regrado, né? Diferente de outras pessoas, né? Eu falo muito hoje para o pessoal mais jovem, né? Tu quer pagar um preço agora ou tu quer pagar um preço mais tarde? A diferença não vai mudar. Os ambientes, festa nunca vai acabar, bebida não vai acabar, mulher ou homem nunca vai acabar no mundo. A diferença é tu pagar um preço agora e ter uma condição melhor de usufruir daquele momento, do prazer, ou pagar depois. Tem que ver o que é prioridade, né, cara? É. Então, assim, e depois disso, né, eu saí, botei uma lojinha de roupa, aí veio a pandemia, aí quebrei, que apartei. Aí fiquei em casa, cuidando da minha mãe já estava idosa. Tinha pouco tempo passado por um câncer de garganta, né? Aí veio a segunda onda, eu perdi minha mãe. Aí foi onde eu perdi, né, a minha base, né? Que a minha mãe foi que me ensinou tudo. Ela nunca me deu luxo, mas me deu, acho que as coisas melhores que a gente tem, né? Que é caráter, honra e é, ser digno daquilo que cai do nosso suor, né? Que é trabalho. Interessante tudo isso que você está dizendo, realmente é tudo muito vivo na tua cabeça, você conseguiu narrar toda a tua história, desde onde quando você nasceu até os dias onde você viveu, o que você fez, o legal é que você consegue lembrar de muita coisa no detalhe, né? Quem te ajudou, quem esteve do lado, o que é que você precisou dar prioridade, quem foram as pessoas mais importantes, as decisões que você precisou tomar ao longo Uhum, dessa jornada. Acho que tudo isso realmente fica claro para mim. Que não é muito comum a gente ouvir as pessoas falar assim no detalhe sobre alguns pontos que ainda
Ele ainda lembra, né, no detalhe sobre como foi, o que aconteceu, como aconteceu, e isso é bem interessante. E aí você falou agora da pandemia, se teve, né, perdeu a mãe, na segunda onda que de pandemia, e aí, mas já estava tudo muito claro na tua cabeça sobre o que é que você queria fazer daí em diante, né? É. Aí eu namorava, né, que é minha esposa agora, e ela já era do mercado imobiliário. Ela já era há 14 anos do mercado, né? Uma máquina no mercado imobiliário. Ela teve aquele olhar visionário de mim, né? Júnior, tu é um cara que dá certo no mercado imobiliário. Tu já trabalha com pessoas, tu foi gestor a tua vida toda. Então, assim, vem pro mercado imobiliário. Só que a gente tem muitas incertezas, né? Aí foi um momento que eu disse, cara, eu não preciso de ninguém para acreditar em mim. Eu tenho que acreditar em mim, no meu potencial. Então, eu fiquei acompanhando alguns Instagram, né? E pedi assim, ó, me leva para essa imobiliária. Aí ela me levou, fiz uma entrevista lá e comecei. Na época não tinha gerente, era a época do boom do mercado mesmo, do médio econômico. Foi pós-pandemia, pandemia, pós-pandemia, foi onde o mercado aqui de Fortaleza deu aquela crescida gigantesca, né? E eu comecei, né, numa imobiliária, e lá só tinha os feras. Hoje, se você pegar todas as pessoas que trabalham nessa imobiliária, hoje estão donos de imobiliária, são gestores de algumas construtoras, né? E eu comecei ali do zero, eu era o único do zero. A gente está falando de que ano? 2021. 21 para É. cá, entendi. Então, assim, foi tudo muito rápido, né? Aí quando eu cheguei lá, vi todo mundo lá vendendo aquela loucura, no lugar de eu me retrair assim, cara, se aqui eu não mudar de vida, eu não mudo mais nunca. Olha Se só. tá dando certo para essa pessoa aqui, tá na minha mão. Aí fui pagar um preço. Eu pegava 3 ônibus, morava na Lagoa Redonda, ainda moro lá hoje. Pegava um ônibus, descia até Messejana, Messejana, Parangaba, Parangaba, pegava lá para Maraponga. Que é onde ficava a imobiliária. Era. Então, assim, paguei um preço, era um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair, né? Anotava tudo, ficava prestando atenção como é que as pessoas falavam, como é que eles atendiam o cliente. Passei 15 dias caladinho, né? Eu me lembro que o dono da minha imobiliária, eu ia passando assim, disse assim, cara, eu acho que esse esposo da Daina aí não vai dar certo, não, ele é muito calado. Só que eu tava pegando Absorvendo tudo. tudo, né? E um dos donos lá era uma máquina de vender, né? Eram dois donos. E quando ele era o último a sair da imobiliária, aí todo mundo ia embora, eu ficava, e quando ele saía, ele fumava, quando ele saía lá fora, eu pegava o papelzinho, explica o que é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Cara, Então, assim, com 20 dias eu fiz minha primeira venda e fui vendendo, 20 dias? 20 dias. Olha, Se eu não me engano, nesse mês, se eu não estiver errado, que eu me lembre, eu terminei em terceiro lugar ainda no ranking, no meio de pessoas sagaz demais, né? Pessoas já do mercado, pessoas de sucesso. E daí fui trabalhando forte, né? Fui me organizando, comprei uma moto e fui me organizando devagar, sabe? Com muita cautela, muito eh, ca- cabeça erguida, sabendo do meu momento, né? Então foi criado a parte de gerência, né? Aí eu fui para uma equipe que a esposa foi ser gerente, que era uma campeã de vendas. Eu fiquei lá e com pouco tempo ela teve um problema de saúde e os donos me chamaram assim, Júnior, não tem ninguém. Eu sempre gostava de ensinar as pessoas, sabe? Quando chegava uma pessoa nova, senta aqui perto de mim, eu te ensino, né? Eu doava o meu tempo para ensinar. Cara, dá certo, acredita, né? O problema que eu acho hoje das pessoas é que as pessoas são muito imediatistas, sabe? Querem tudo para ontem, entendi. sabe? E é justamente isso aqui o que eu ia te perguntar. A mentalidade de quem hoje está entrando num mercado como esse de imobiliário, de corretagem, né? Uhum. Que está entrando nesse mercado, tu percebe, se a gente olhar aqui para 2, 3 anos atrás, vamos contar no período que tu se identificou, né, que tu foi jogado dentro desse mercado e viu que, cara, isso aqui é para mim. Eu queria entender assim, como é que você compara hoje um profissional que está entrando no mercado hoje com um de 2, 3 anos atrás. O mercado ele é muito volátil, né? São momentos, né? O momento passado que eu entrei era um momento muito aquecido, só que era um momento que tu não tinha suporte, certo? Era um momento mesmo de tu entrar numa selva e tu sobreviver. Hoje, as pessoas que entram têm uma imobiliária, têm um patrocinado, tem uma estrutura. Hoje, se você pegar as imobiliárias aqui de Fortaleza, tem uma estrutura excelente, sabe? São estruturas que, sabe, que não deixa de se comparar com uma de alto padrão, com uma de médio, uma do Minha Casa Minha Vida. Então, assim, tem gerente.
acompanha, só que o problema hoje é esse, o pessoal, o mercado hoje, eu estudo muito mercado, sabe? O mercado, às vezes, ele virou um câncer, sabe? Eles não preparam o corretor, eles querem só resultado, resultado. Então, assim, muitas vezes, para bater a meta lá, o corretor pega tudo e joga na mão do gestor, sabe? Então, assim, e nesse processo, o corretor, ele não tem constância. Ele tem um resultado no mês, no outro não vende, né? E comercial não tem memória. E muitas vezes o corretor, ele sai da profissão achando que não dá. Não é que não dá, certo? Eu mudei minha vida em 5 anos, Sim. certo? E o 5 anos eu mudei minha vida. Quando eu vejo a minha trajetória de 5 anos atrás para agora, né? Eu só tenho a agradecer, mas com muito trabalho, respeitando os processos, né? Passando por todos os processos, errei muito, né? Mas é aquela coisa, é fazer até dar certo. Perfeito. Acho que foi Hum, uma das virtudes que você teve aí na tua jornada, que foi realmente acreditar no processo e segui-lo até o final, ciente de que uhum, a gente sabe também como é que funciona esse mercado de vendas, porque ambos quase que falamos a mesma coisa quando o assunto é vendas, né? A gente sabe que tem mês que é muito bom, tem é, negócios para darem certo ali, mas no final das contas às vezes não dá, mas às vezes dá um ou dois, às vezes não dá nenhum, e faz parte do processo. E o que de repente o profissional, né, como um corretor, ele necessita nesse momento é realmente ter paciência e acreditar no processo, acreditar nas etapas, ver como é que o mercado está se comunicando. Eu acho que isso faz total diferença, né? É muito boa essa sua colocação, sabe? O que é que eu acho, tá? Que não existe, seja qualquer tipo de venda, certo? Não existe mês bom e mês ruim. Existe o que tu fez a mais naquele mês, tá? Claro que tem mês que as vendas é uma venda que tu já vem trabalhando de meses anteriores, que se acumula no mês, com o mês que tá, tu pega dois, três clientes aí que já vem redondo, tu fecha, mas são processos, tá? Então, assim, quando o mês não é um mês que está favorável para você, o que é que você, como corretor, que você tem que entender, né? Que você, como corretor, não é mais um funcionário, você é um empreendedor. O que é que você está fazendo a mais para a sua empresa dar certo? Sim, Entendeu? Então, assim, é ter disciplina e ser inovador. sim. Porque ninguém sabe quando é que o mês está bom, mas não existe mês bom, mês ruim. Existe o que é que tu está fazendo de diferente daquele mês, certo? Eu falo muito hoje, eu tenho uma equipe muito compacta, né? Então, quando um corretor chega para mim, junho, o mês foi ruim. Quando eu faço o alinhamento individual, que eu vou ver números, metas, tá? Ele, Júnior, as cores não deram certo. Eu disse, não, vamos sentar aqui. Tá, vamos lá. Eu tenho um corretor que está do teu lado, que ele bateu a meta, inclusive ele superou a meta, fez 20 vendas, suponhamos, né? Eu trabalho com lote, é uma venda mais rápida. Ele vendeu 20 lotes. Por que que você só vendeu 4? Você está no mesmo ambiente, você está com o mesmo gestor, tá? O que foi que ele fez diferente que você está dizendo que o mês foi ruim? Por que que ele conseguiu atingir a meta e você não? Entendeu? Aí eu vou olhar dados, números, né? Então, assim, eu acompanho de perto. Eu acho que o que é o diferencial de um gestor é acompanhar de perto, né? Ser analítico. Entendi. E isso já é uma habilidade sua, né? Já que está à frente aí de uma equipe, embora enxuta, mas está ali de forma presencial, acompanhando Uhum. todas as etapas do processo, dos leads que chegam, das conversões que são feitas, tudo isso aí acontece e, de fato faz total diferença quando se tem um líder que tem esse olhar e tem uma bagagem muito grande para poder trazer à tona, né? Colocar ali na mesa, ó, sobre o que funcionou, o que não funcionou e o que poderia ser melhor. E aí se reinventar, né? Eu acho que também esse processo de você ter a oportunidade de se reinventar, acompanhando as tendências do mercado, tanto para um líder, para poder compartilhar isso com os colaboradores, e a própria decisão dele, né, de um corretor a trazer uma ideia inovadora que possa agregar ali. Isso é importante, né? Uhum. Então, assim, tudo isso faz parte do processo do quem quer entrar no mercado imobiliário como corretor, né? E voltando aqui para nossa história do começo, né? É, foi quando a gestora lá, a gerente, ela teve um problema, eu assumi a equipe. Eu peguei uma equipe, eu era o mais novato da equipe, peguei uma equipe antiga, um corretor cheio de vício, se achando estrela, e eu tive que primeiro, né, me fazer ser um líder, né? E um líder, ele não pode ser amado, ele tem que ser respeitado. Sim. Então, assim,
tive que mudar tudo, né? Primeiro eu tive que fazer eles me respeitarem, algumas pessoas eu tive que tirar da equipe, mas no final eu bati 7 milhões em vendas, né? Com a equipe de 7 corretores, né? E depois disso continuei. Quando ela voltou, entreguei a equipe para ela, montei uma equipe do zero, né? Sempre bati as metas que a empresa a imobiliária pedia junto comigo, porque eu também era empresa, era meu negócio, né? E tudo isso fui crescendo, por isso que eu digo, a gente tem níveis, certo? Hoje tem gente que passa a vida toda sendo corretor, é porque ela decidiu, né? Para mim, eu comecei a gostar do mercado, fui para gerente, né? De gerente eu continuei na imobiliária, quando eu achei que a cultura não estava batendo com a minha, né? Fui grato, né? Hoje eu sou grato a todas as pessoas que você falou aquilo no começo, que eu lembro de tudo, porque assim, gratidão é memória do coração, né? Então assim, hoje eu sou grato da pessoa que me deu a primeira comida quando eu estava precisando, até as pessoas que me deram todas as oportunidades. E isso eu sempre quando eu vejo eles agradeço, cara, eu sou grato a você. Todo mundo por onde eu passei, né? Muitas vezes o corretor sai de uma imobiliária, vai para outra e fica aquele desgaste hoje no mercado. Por onde eu passei, eu não tenho desgaste com ninguém, pelo contrário. Eu chego, entro, as imobiliárias, vou lá, dou treinamento. Então, assim, eu não tenho nenhum problema com isso, sabe? Porque a gente tem que saber entrar e sair e ser principalmente verdadeiro, sabe? As pessoas, ela têm uma mania de achar que a gente está prestando favor. Empresa. Empresa não é ONG, né? Sim, É troca, né? Tu me gera valor, tu recebe por aquilo, e você que está entrando no mercado tem que saber que é sua empresa também. Tá? Então, assim, você é a empresa. perfeito. Então, assim, por onde eu passei, aconteceu isso, aí recebi uma proposta para ser diretor de uma imobiliária, que ela era trabalhar só com aluguel, para montar uma equipe do zero, montei, passei 4 meses lá, né, com 5 corretores, bati 20 milhões nesses 4 meses em venda. Depois disso, né, esses dois sócios que tinham imobiliária, eles fizeram a dissolução. Aí um me chamou para voltar para assumir a diretoria, eu assumi, né, passei 10 meses lá, nesses 10 meses, com novos corretores, eu tinha uma média de 12 milhões mês, sendo diretor administrativo, financeiro, é, da parte de marketing e também comercial, com 3 equipes, com 3 gerentes. E foi quando eu conheci as pessoas que hoje sou sócio, que eu fui estudar o mercado de loteamento e entrei com um percentual de 2%. Hoje eu tenho minha própria urbanizadora, sou sócio de vários loteamentos, tenho a minha imobiliária. Então, assim, tudo foi muito rápido, né? E às vezes eu digo assim, cara, tem hora que o desafio chega para mim, meu irmão, Tem que enfrentar. eu bato no peito, se tá aqui é para me fazer. Com certeza. Para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, eu estou aqui com o Júnior Nobre, certo? Mais uma vez aqui, ó, o arroba dele é Júnior underline Nobre Nas, né? Que tem o N-A-S no final. É o Instagram para você conhecer um pouquinho da jornada dele, né? Ele tem um Instagram bem ativo lá, tá sempre presente lá, e com algumas oportunidades também, certo? Esse é o Instagram dele. E ele está aqui conversando com a gente no Perspectiva, falando um pouquinho da sua história, contando um pouquinho da sua jornada, dos seus desafios. E aí eu tenho mais uma pergunta para conhecer um pouquinho agora sobre a urbanização e loteamento. Hoje a tua especialidade é essa? Hoje, né, eu atuo 100% no nicho de urbanização e desenvolvimento de loteamento, né? E a imobiliária que eu tenho vende os nossos produtos, Entendi. entendeu? Então, aí no caso você exerce então essas duas partes que é essa da urbanização. Me explica como é que funciona, né, para quem está acompanhando a gente, essa parte de urbanização. Pronto, hoje a gente trabalha junto com dois sócios, né, até mandar um abraço para eles aqui, Qual é o nome deles? o Igor Martins, né? Igor Martins. Uma fera do mercado de loteamento, tem 18 anos de mercado, é o cara que cuida do desenvolvimento, da compra do terreno, ele é o cara que desenvolveu todos os projetos, é um fera do mercado, né? E o outro, É o Bezerra Filho, né? Bezerra Filho É também. o cara também que está junto comigo no comercial, na parte de estratégia, também outro monstro em vendas, Que né? legal. Então, assim, a gente faz esse trio, né, que vem dando certo, e a gente é muito parecido um com o outro no termo de sagacidade, né? Massa. E aí vocês atuam mais, onde é a área de atuação de Pronto, vocês? hoje o nosso core business, né, fica ali na região da Berberibe, né, Praia da Barra da Sucatinga e Uruaú, sabe? Hoje a gente trabalha mais, por exemplo, tem construtora que pega uma área que já está muito valorizada, né? Então ali ela vai comprar um terreno muito caro, né? E vai vender por um preço X, aquele retorno de lucro não é aquilo que ela esperava. Muitas vezes, né?
Mas toda pessoa que compra o terreno ele não compra para perder, né? Quem investe em terreno perde, é só valorização. Hoje a gente está indo na contramão do mercado, né? A gente pega uma área que tem um potencial muito grande. Se você pegar aí Berberibe, o cinturão aí que é chamado das praias são excelentes. Você começa ali pela, né, Barra Nova, aí vem Uruaú, Barra da Sucatinga, Canto Verde, vai até Morro Branco ali, chegando até Aracati. Então, assim, é um cinturão que é muito forte, muito bonito, tem muito turismo, certo? Só que é um turismo de passagem, né? Entendi. E assim, lá fora, essa parte do litoral, ela é muito visada pelo estrangeiro, né? O pessoal que vem de fora. Eu acredito que eu não sei se ele é a maioria para vocês, mas o turista, né? O cara que é de fora, ele é a maioria que adquire um terreno como esse para Sim. o investidor, né? Ah, então, Nessa assim, área. o pessoal que é de fora, principalmente de outros estados também, a gente vende muito para outros estados, né? É um pessoal que, a área ali do Acre, né, de São Paulo, que tem poucas praças, tem uma. Então, é um pessoal que é muito ativo em comprar loteamento nessas áreas, né? Porque lá não tem praia. E, assim, o nosso forte é vender pela internet, né? Sim. Trabalhar o lead, né? A gente trabalha nossa equipe para atender. Então, assim, hoje a gente não tem problema em vendas, né, e também no nosso land bank de loteamento, né, naquela área lá. Legal, então, assim, toda essa parte então de urbanização e loteamento, vocês estão sempre em campo buscando oportunidades É. para poder estar apresentando aí a parte da urbanização, né? Uhum, E a própria imobiliária fazer essa parte da venda, né? Da captação de leads para uhum, poder estar fazendo a venda pela própria imobiliária que fica aqui em Fortaleza, né? Assim? isso. Hoje a gente tem a imobiliária, que é a sede aqui em Fortaleza, e a gente tem uma equipe que fica lá em Berberibe mesmo. Então são duas equipes, né? Duas equipes, É, uma em loco e outra que fica aqui. como o Bezerra, que é o meu sócio, ele é filho lá de Berberibe, ele mora lá, tá? Por isso que tudo é estratégia, né? Perfeito, Ele é um cara já que dominava lá as vendas, a gente fez essa parceria nessa sociedade. perfeito, muito legal. Me fala um pouquinho sobre essa parte de liderança de equipes de sucesso. Você deu um parâmetro aí Uhum, base sobre como é que é esse processo de preparação, mas aí essa pergunta é ligada assim, tipo, vamos supor que você tivesse que montar uma equipe hoje, o que é que você não abre mão para uma equipe de 4 corretores, por exemplo? pronto, inclusive a minha equipe tem 5 corretores hoje, né? Sim, A certo. gente tem 5 e o Bezerra tem 4, né? Então hoje com 9 corretores a gente tem uma média mês de venda de lote, né? De 150 a 200 lotes mês, certo? Isso, se você pegar as imobiliárias de grande porte, hoje do mercado de loteamento, eles não têm tem essa média, mas é com um número, né, muito grande de corretores, né? Então assim, eu trabalho muito equipe pequena, onde eu posso acompanhar. Hoje a minha equipe eu não pego mais ninguém no mercado, né? Não é que eu estou falando do mercado, porque eu prefiro fazer aquele corretor, né? Então assim, eu preparo ele para ter a minha mentalidade, né? Então assim, hoje os meus corretores, era motor Uber, outro Pois é. era E cabeleireira. isso é que me chamou bastante atenção. E isso é muito diferente e faz de vocês, o trabalho de Hum, vocês, ser um diferencial. Porque embora o mercado tenha diversos profissionais, vocês optaram em, de repente, preparar esse corretor. E aí eu queria entender qual foi a estratégia, né? Porque, de fato, foi assertiva, né? No caso de uhum. vocês, né? É porque assim, existe duas coisas, né, para quem é gestor. Ou tu perde tempo no começo, tá? Ou tu vai perder tempo no meio ou no final, tá? Quando tu pega um corretor que muitas vezes, não estou generalizando aqui, estou falando de alguns corretores, que ele vem cheio de vício no mercado, hoje existe um turnover muito grande no mercado. O corretor sai da imobiliária, vai para outra, sai de uma, vai para outra, ele acha que a culpa é na imobiliária. E muitas vezes, né, ele não vê o erro dele, né? Muitas vezes ele se vitimiza colocando culpa na imobiliária, certo? Então, assim, por isso que hoje existe um turnover muito grande no mercado. Um sai, o outro vai para a imobiliária X, vai para uma imobiliária Y, né? Ele fica nesse, sabe? Aí ele sai da imobiliária, ele vendeu aí 3 meses bem, aí passou 2 meses sem vender. Ele começa a achar culpado, o meu gestor, a imobiliária, não tem lead, certo? Aí ele vai para a imobiliária, tá? Aí aqui ele começa um trabalho novo. Ele vai fazer tudo que não fazia naquela imobiliária, porque ele está começando uma coisa nova. E aqui, quem contratou ele contratou pelo resultado que ele já teve. Não é o resultado que ele passou, que ele está agora, tá? Então, assim, e lá a conversa deve ser muito franca. Eu conheço alguns gestores, algum dono de imobiliária, né? E os caras dizem, cara, é resultado aqui, eu te dou isso, faço isso aqui, tá, a meta é essa.
a premiação é essa e tudo, e ele vai fazer tudo que não fez naquela imobiliária. Os 2 meses que ele teve um mês ruim, ele faz, bate a meta a primeira mês, a segunda, ele vai cair no comodismo de novo, aí acha que é culpa da imobiliária de novo, vai para outra. E quando eu pego uma pessoa que é do zero, aí perco meu tempo ali naquela hora em treiná-lo, né, em capacitá-lo e trabalhar a mentalidade, certo? Outra coisa que eu acho, né, isso é uma visão minha, tá? Eu posso até ser julgado aqui, mas eu sou muito sincero, cada um tem a sua opinião. Eu acho que hoje o mercado ele visa muito dinheiro, certo? E dinheiro na mão é vendaval. Você tem que preparar o seu corretor mentalidade, certo? É ter mentalidade. Eu acabei de falar da minha história. Por que que eu não esqueço a minha história? Certo? Porque se algum motivo, erro meu, que eu erre na minha profissão que eu escolhi, que é hoje, que eu tenho sucesso, que eu tô tendo sucesso, se eu errar, eu sei para onde eu comecei. Então eu faço tudo o que era para fazer novamente para chegar onde eu estou. Que o caminho eu já passei. Então, assim, por isso que eu não esqueço, né? Eu não quero voltar, não faço tudo para não voltar, mas eu não posso esquecer. E também não posso esquecer das pessoas que me deram a mão, a oportunidade, né? Então, a oportunidade também não é a pessoa te dar dinheiro, não, é te dar, né, a oportunidade. Tá aqui, cara, tá aqui a minha empresa, tá aqui, tu vai ter isso aqui, tu faz a tua parte. Então, assim, esse corretor eu pego, eu treino, eu capacito. Isso é a mesma metodologia que eu tenho. O meu outro sócio lá, que é de Berberibe, também tem. Os corretores dele também, nenhum é do mercado. Então, assim, a gente treina, capacita, a gente trabalha mentalidade, a gente trabalha gestão financeira do corretor, que isso eu acho que é um dos gargalos muito grande. O corretor ele ganha muito dinheiro, só que ele acha que no mês que ele ganhou 20, 30 mil, no outro mês ele vai ter também 20, 30 mil, sabe? Então a gente trabalha essa parte também de gestão financeira, trabalha a parte de mentalidade, saber o que é que ele quer, saber a entender metas, né? Que tudo é meta, saber que ele é a empresa dele, ele vai ter a metodologia dele, a meta dele pessoal. Qual é a tua meta pessoal? O que é que tu quer alcançar? Tu já fez conta? Né? Então aqui eu vou te ensinar como é que tu faz a conta. Vamos lá, tu quer ter quanto esse mês? Ah, 3 mil. Eu quero ganhar 10 mil, tá? Tu precisa de quantas vendas? Tu precisa ligar para quantos clientes? Tu precisa atender quantos clientes? Quantos não tu precisa levar? É. Então, assim, tudo isso é número, gera um cansaço, um desgaste. Só que isso é no começo. Quando tu deixa esse corretor preparado, meu amigo, ele vai caminhar sozinho. E você vai só acompanhar. Tu vai deixar de ser operacional para tu ser analítico, entendeu? Então, assim, é estar de perto, né? É você estar ali sempre perto, acompanhando, né? Hoje o pessoal que trabalha comigo me respeitam muito, né? Eu digo muito, eu não sou um líder bom, eu não quero ser um líder bom, eu quero ser um líder justo e respeitado, né? E as minhas conversas com eles são muito francas, né? Eu falo muito. Minha conversa com você é de adulto, certo? Então, conversa de adulto é conversa verdadeira. Então, assim, é feedback toda hora. O problema também desse mercado que eu acho que tem pouco feedback, sabe? Quando um corretor tem quer falar alguma coisa, fala para outro corretor fala para outro corretor, ele nunca chega para a pessoa que resolve, entendeu? E quando chega no ouvido do gestor lá ou do dono, a conversa está toda distorcida. Então eu falo muito para minha equipe, olha, a única pessoa que consegue resolver o seu problema sou eu. Se você contar outra coisa para outro corretor, essa conversa vai chegar diferente de mim. Então, do jeito que eu lhe chamo para falar a verdade, você tem que chegar até mim e falar a verdade. Aqui nós somos pessoas adultas. Então, assim, não é. Então, isso eu crio uma relação muito boa, de verdade, e eu escuto muito, né? Não é porque eu seja o gestor lá que eu sempre vou estar com a razão. Eu peço feedback da empresa direto, entendeu? Então, assim, todo mês eu sento ali e faço um feedback um a um. Quinzenal, se o resultado está caindo, eu vou lá, né? Eu, quando eu comecei, né, eu tinha uma equipe, comecei com a equipe de 4 corretores, né? E alguns corretores não estavam ali, não estavam querendo. Então, assim, outra coisa, comigo só tá do meu lado quem paga o meu preço, né? Então, assim, não adianta de nada eu te falar e tu não querer pagar o preço. Então, assim, vida que segue. Eu desligo ali na hora, continua, tá? Então, eu reformulei minha equipe e o resultado não caiu, continua a mesma coisa. Hoje você considera que tem uma equipe de sucesso? Tenho. Tem, né? Temos
corretores são corretores brabos, não deixa de desejar aí para quem está no mercado há anos. Olha, e É. engraçado, você disse uma coisa super importante aqui, que você foi pontuando aqui, que você poderia ter os corretores do mercado, mas você optou em preparar esses corretores. E às vezes, quem está acompanhando a gente, tem um cara que às vezes ele conversa muito bem, se expressa muito bem, mas ele ainda nem se deu conta de que ele, de repente, pode ser esse cara, pelo fato de você ter dado oportunidade para uma pessoa que fazia outra coisa da vida. Você comentou agora aqui com a gente que uma pessoa que trabalha com cabelo, com um salão, passou a trabalhar com vocês, se prepararam, deu super certo, né, assim? E Sim. não só ela, teve outros. Eu queria que você pontuasse. Não, tem um que era motor Uber, né? Ele trabalhou comigo na empresa de ônibus, né? E é um cara que tem 56 anos, né? Para o mercado, para tu entrar no mercado, para aprender digital, para, né, se reinventar no mercado que ele é tão competitivo, né? Tão sagaz. Então, assim, o cara falou comigo, Júnior, cara, mas eu tenho 54 anos, meu amigo, nunca é tarde. Deixa eu falar uma coisa, só quero saber uma coisa. Você acredita em você? Você trabalhou 19 anos para os outros, tá? Hoje agora você vai trabalhar para você. Você, aqui é sua empresa, né? Aí, não, então eu lhe conheci, você trabalhou comigo. Se para você deu certo, por que para mim não vai dar? Isso aí é a palavra-chave. Então hoje, né? Ele ele começou em novembro comigo. Durante esses meses, Passado. é, todos os meses ele está no pódio. É primeiro, segundo, né? Ele terminou em segundo colocado do trimestre. Agora, a premiação foi até hoje. Hoje de manhã teve um evento de reconhecimento do trimestre e do mês que passou, né? Que legal, cara. Então, assim, a Antônia também era uma cabeleireira, fazia o cabelo da minha esposa. Aí acho que tava cansada, aquela coisa toda. Aí minha esposa, né, mais uma vez, olha a futurista, né? Visionária. Aí, quer trabalhar no mercado? Tem o meu esposo e tal. Aí ela trouxe, eu conversei com ela. E hoje ela tá no mercado também, né? Então, assim, começou, aí tá com 3 meses que ela saiu e retornou de novo por conta de saúde. Terminou em terceiro lugar no trimestre. Olha isso, cara, Então, que assim, legal. é que eu digo, só que são sagaz, sabe? São uns meninos que não têm. Dorme pensando em venda e acorda pensando em venda. Legal. Muito, muito legal isso. A jornada de vocês é bem legal. E é por isso que o Júnior está aqui com a gente, Júnior Nobre participando aqui com a gente. Eu queria que você falasse dos produtos hoje que nós temos disponíveis, que vocês têm disponível para a região ali do Beberibe, aquela coisa toda. Pronto, hoje, né, a gente tem o ticket de empreendimento para todos os públicos, né? É, Então, assim, hoje os nossos empreendimentos, eles estão nas áreas melhor localização que existe entre Berberibe e Uruaú. Hoje a gente tem empreendimento de parcela de R$ 100 sem entrada, tá? Então você compra o seu loteamento com o seu lote com R$ 100, que é uma pizza hoje, né? Então, assim, a gente trabalha muito todo tipo de público, né? Todo mundo quer ter o seu terreno, quer fazer uma casinha depois para descansar ali, tá, ficar na praia. Então, assim, isso na praia, então. é, eu tenho empreendimento com parcelas de R$ 299,99 sem entrada, tenho empreendimento de 500, passar de R$ 500, tenho empreendimento de médio e alto padrão, né, que ele é o único ali da região que integra, né, Lagoa, Dunas e Mar, que é o Oceano Lagoon, né? Lá tem lote de 300 mil até 90 mil, né? Com entrada facilitada também. Então, assim, hoje a gente está em ação agora, vendendo, e tem mais ou menos um land bank atual agora já disponível para venda, de mais ou menos de uns 650 lotes. Legal. Minto, né? Porque só o Oceano Lagoon tem 695 lotes. Então a gente tem aí uns 1.500 lotes. E nesse ano a gente tem um land bank de lançamento de 3.500 lotes para lançar esse ano. Olha só, gente, é muita coisa. Ó, e se você quer conhecer, tem algum site que as pessoas podem conhecer mais a fundo os produtos de vocês? Sim, tem o Instagram da imobiliária, que é a Reserva da Praia. Reserva da Praia, É, Instagram, é isso? Então é. anota aí para a gente botar na descrição do vídeo. Imobiliária Reserva da Praia. Lá, imobiliária, Reserva da Praia. imobiliária Reserva da Praia, É. é onde as pessoas vão encontrar um dos produtos que Lá, vocês têm. e se você quiser, né, receber todo o material, tirar qualquer tipo de dúvida, conhecer melhor, clica lá, chama, que sempre vai ter uma pessoa disponível para lhe atender. Lá na bio do Instagram tem lá um Pode ir lá. botãozinho que clica lá, já cai no CRM dele, já Isso. cai no atendimento da equipe, aí uma das pessoas da equipe vai atender e vai dar todas as informações dos produtos que ele tem disponível. Então aproveita esse momento, se você deseja aí ter o seu lote
na praia, próximo à praia. Esse é o momento, porque as condições que ele trouxe aqui para a gente são condições imperdíveis, que acho que você deveria aproveitar. Mas, por via das dúvidas, liga, faz contato com a equipe, que lá eles têm foto, têm vídeo, que vão poder te clarear a tua mente em relação à decisão que você deve tomar para você poder estar adquirindo aí o seu loteamento. É isso? Vou aproveitar esse momento aqui, cara. Por favor. Todo mundo que vier pelo seu Instagram e falar que veio por conta de você vai ganhar comprou o loteamento, vai ganhar um passeio de lancha na Lagoa do Uruaú. Olha aí, passeio de lancha na Lagoa do Uruaú, é só avisar lá que viu aqui com a gente, com Perspectiva, com o Hamilton. Eu inclusive vou repostar até lá no backstage também, que é para beneficiar, né, a turma que, como a gente tem vários produtos aí, acho que vale a pena a gente estar passando essa comunicação. O Fabiano também vai também dar essa oportunidade também para as pessoas que têm vontade de ter um seu loteamento. Então, imobiliária Reserva da Praia. Reserva da Praia é onde você vai, é o Instagram, tá? Para você ir lá e falar com a equipe dele do atendimento, lá na biografia tem lá um linkzinho para você ir lá e conhecer e aproveite essa oportunidade, que eu acho que é uma oportunidade legal para você que está planejando ter o seu Os 15 loteamento. primeiros aí vai ganhar um passeio de lanche. Comprou, 15 primeiro, ó. ó, Olha aí. 15, cara, é 15 passeio de lanche na Lagoa, né, que é a maior do Ceará, 15 quilômetros de extensão, onde né, existe uma paisagem exuberante, o melhor pôr do sol. Eu só vi dois pôr do sol bonitos assim. Foi no Chile, que é aquele bem amarelo, né, queimado, e lá no Uruaú. Convido você a ir lá também. Bom, filho, Tá vou lá, bom? sim, com o maior prazer. Vamos estar doido para voar, vou É, fazer gravar com o pessoal lá, vai ser o maior prazer mesmo, tá? Então aproveita a gente, Imobiliária Reserva da Praia. isso. É o arroba então. Então, continuando aqui com o Júnior Nobre, bom, você já deu para perceber que ele é um cara realmente que entende do que está falando, tem muita bagagem para poder apresentar, passou por todas as etapas, teve um começo difícil que é normal, não é que seja normal, ele poderia ter sido aliviado alguma coisa, mas a vida se encarregou de desenhar o teu destino e te trazer até ao sucesso que você tem hoje com a imobiliária, com parceiros que você pode confiar de olhos fechados. Aí você tem dois caras aí que estão do teu lado, tem uma equipe perfeita, né? Então eu acho que você tá no cenário perfeito para você poder ter sucesso nos negócios. E diante disso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de palestras, transformação. Eu acredito que você também puxa para esse lado quando o assunto é comunicar, trazer novidades, tanto para a sua equipe, como você acabou também falando que você também é contratado por imobiliários para treinar a equipe. Fala um pouquinho. Assim, hoje o meu tempo ele está mais um pouco reduzido, né? Mas mesmo assim, quando a imobiliária fala comigo, né, conversa, Júnior, qual é a tua visão? Eu queria te contratar aqui para ter aqui uma visão geral e dar pelo menos uma palestra ou acompanhar aqui durante um mês ou 2 meses, tá? Eu faço isso, cara, porque assim, eu acho que às vezes quando eu estou ali na palestra aí, quando eu falo lá na frente para os corretores, né? Quando eu sento com os gestores do imobiliário, às vezes é uma palavra que eu falo que ele muda, certo? Às vezes o dia a dia ele consome muita gente, sabe? Às vezes a nossa visão fica muito ali, né, fixada num ponto. E tem uma coisa que eu digo, cara, toda a vida que a gente tiver uma dificuldade, né, o momento ali ele te impossibilita, mas a tua visão ela te possibilita ir mais longe, entendeu? Legal. Então, assim, às vezes aquele momento tá tão difícil, quando eu tô ali eu pergunto, né? Eu me integro muito com os corretores, pergunto como é que tá, tu começou de quê, quanto tempo tu tem de mercado, né? Eu interajo muito nas palestras que eu dou em imobiliária, né? Explico, cara, faz isso, vai dar certo, né? Então, assim, o que é que eu acho? Que quem quer entrar nesse mercado é um mercado muito promissor, sabe? Mas tu tem que fazer todo dia, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, entendeu? Muito legal isso. Então, assim, é fazer tudo, ter disciplina, né? Disciplina é fazer sem gostar, né? E a disciplina, quando tu vem disciplina, ela vem lá a resiliência. E a resiliência te leva a alta performance, né? Então, tem dias bons e tem dias ruins. Mas quando tu tá ali focado, fazendo todo dia que tem que ser feito e fazendo 1% a mais, não tem como tu não ter um resultado no mercado imobiliário, né? E eu falo muito para ele, cara, é porque minha venda caiu, tava, eu atendo muito do Minha Casa Minha Vida, né? Minha venda caiu quando o cliente estava assinando na caixa, minha venda caiu. Só olha, se você está trabalhando com venda agora, nesse mercado, a frustração na sua vida de uma perca, de uma venda, de um cliente que te deu não pode passar de 3 minutos.
cliente bom é o próximo. Então, assim, agora você tem que ter a certeza, você fez o melhor atendimento, né? Você fez tudo pelo cliente, né? Você não teve um cliente, você teve um amigo, né? Então, se você fez a sua parte, porque não era o momento dele. Quando chegar no momento, ele vai lembrar de você, ele pode rodar o mercado todo dia, ele vai voltar para você. Legal demais. Então, assim, eu passo muito isso para as imobiliárias onde eu passo, né? Eu faço muito analogia de números, de dados, né? Como é que estão acompanhando o dia a dia do corretor, né? Eu sou muito metódico nessa parte de acompanhar, sabe? Eu acompanho hoje até que hora o meu corretor chega, que hora ele sai, tá? Quantos vídeos ele recebeu, né? Porque assim, é muito fácil eu chegar para ti, que é meu gestor, e dizer assim, esse mês não foi bom, a imobiliária não deu muito lead, né? Não tive o acompanhamento de perto, né? Quando eu tenho tudo anotado, eu sei só, vamos lá. Tu tu tem que entender que aqui tu tem uma meta a bater, tu presta um serviço, eu sou teu gestor, mas aqui tu é sócio, tá? Por que que tu é sócio? Hoje, tudo que entra aqui, tu tem 50%. Tu entra das tuas vendas, tá? E tu não entra nos custos, né, da empresa. Tu não paga o salário do gerente, tu não paga o tráfego pago, tu não paga toda essa parte, tu tem o suporte do teu gerente, tu tem treinamento, tá? Então, assim, tu tem treinamento de gestão financeira, de mentalidade, de mudança, de quebra de crença, tudo isso tu tem aqui e tu hoje está dizendo que a culpa é da imobiliária, deixa eu ver aqui teu número aqui. Aí eu olho que hora ele chegou, que hora ele saiu. Eu só, ó, aqui é a tua empresa. Se a tua empresa tu chega 10h30, tu abre a tua empresa, tu chega para sentar para trabalhar e tu vai embora 5 horas da tarde, a tua empresa abriu de 10h30 às 5 horas da tarde. O teu colega lá que está do lado, ele chegou 9 horas e foi embora 19, chegou 9 horas da manhã e foi embora 19 horas. A empresa dele abriu de 9 às 19. Qual é a probabilidade de ele fechar uma venda? Então, assim, é teu negócio. Se tu chega tarde e fecha cedo, teu negócio abriu pouco tempo. Como é que vai ter rotatividade? Como é que tu vai chegar no final do mês fazer uma DRE, um balancete? Vai estar negativo, não existe isso, não existe fórmula mágica, entendeu? Então aqui tu tem probabilidade do mês ganhar 30, do mês ganhar 40 mil, de ganhar 50 mil. É você quem faz, porque você é o dono. Agora você tem que tirar a sua mentalidade que você é empregado, você que é sócio. Eu falo muito isso para todo mundo que eu vou e para minha equipe, entendeu? Só que ele não entra no custo, né, na fatura de custo da empresa. Entendi. Mas ele sai com lucro, Sai, 50% de tudo. sai com lucro. Pois é, e aí essa questão de compromisso, que acho que todos os profissionais devem ter, principalmente quando o assunto é venda, né? Porque assim, quando a gente fala muito dessa questão de venda, a gente precisa enxergar essa questão do compromisso, essa questão de horário, porque a gente sabe que quanto mais tempo você tem atuando, catando, fazendo prospecção ativa, usando esses meios, mais aí existe probabilidade dele se destacar, vender mais, fechar mais negócios, isso aí é fundamental. E com base nisso que eu estou te dizendo, eu queria entender como é que é como é que você vê essas tendências do mercado. Hoje, a captação hoje, embora a captação ativa ainda seja uma das formas de se captar cliente, hoje tem tráfego pago que as imobiliárias precisam fazer para trazer um lead qualificado Uhum. para os corretores. Como é que você vê esse acompanhamento dos números? Cara, pelo que eu venho estudando, né, hoje o mercado, claro, é 100% digital, né? Hoje o carro-chefe de qualquer venda é o digital, certo? Só que o digital hoje ficou muito concorrido, né? Vendo os dois nichos que eu atuei, que eu atuo, né? Se você pegar hoje o Minha Casa Minha Vida, o médio econômico de apartamento e casa, hoje o lead ele está saindo muito caro, certo? E esse lead, ele é muito prostituído, é a palavra mais vulgar, certo? Porque é tanta gente subindo campanha que ele clica no anúncio, clica no outro, clica no outro, clica no outro, tá? E com isso, sobe o valor do tráfego pago. Sim. Então, se você acha que a última vez que eu vi lá, a média do lead, tendo uma campanha bem aquecida, sai a 15, R$ 20. Se falar que sai a R$ 5, me prove porque não sai. Me prove, entendeu? Então, existe vários fatores. Tem muito corretor que investe nele, em campanhas, tem muito corretor que sai de imobiliária
e se aventura em abrir uma imobiliária, ele não entende ainda dos custos fixos, do ADRE, quanto é que tem para começar a imobiliária. E às vezes ele investe muito no tráfego, né, e não tem curso para atender todos os clientes, e com isso o lead vai ficando muito caro. O que é que eu acho? Que o mercado ele é muito abrangente, sabe? Trabalhar com vendas não existe só um puxador, tá? Hoje você tem ação de rua, você tem canal de indicação, você tem prospecção de você sair aqui, né? Eu quando era corretor, eu vou até dar uma dica, né? O que é que eu fazia? Eu estava sentado aqui com a minha esposa, eu ligava meu airdrop, eu ouvia todo mundo que estava com o airdrop ligado e caminhava todos os books do empreendimento que eu tinha. Aí eu botava lá meu contato, Aí, entendeu? boa estratégia, né? Então, assim, existe várias maneiras de você se reinventar no mercado. Agora, um corretor que ele quer trabalhar só no digital, ele vai ter uma média de venda. Aí ele vai ser um corretor mediano. Então, um corretor que ele quer se destacar, ele tem que sugar o máximo de todas as portas que o mercado te dá. Entendeu? Então, assim, o que é que eu acho? Hoje meu nicho é 100% digital? É. Mas hoje as minhas vendas mais fáceis, mais é que eu posso falar assim, com poder de ser mais rápido em venda, é o boca a boca, é uma indicação, é eu sair, o corretor sai na rua ali, para no supermercado, fala com o outro. Eu digo muito, quem é vendedor toda hora. Isso é verdade. Então, assim, hoje os meus corretores são muito sagazes. Então, se você pegar qualquer imobiliário aí e fazer um estudo de pesquisa, certo? A maioria das vendas não é tráfego pago. Olha isso. Não é indicação. A maioria é indicação, pra você ver, né? E é isso, né? É Tem lead muitos orgânico, é lead que vem de outras pessoas, de entendeu? outros canais de outros É, canais de com comunicação. ação. Sim. Muito interessante isso. E aí, o que é que você diria? Vamos supor que, cara, agora nesse momento tem algumas pessoas, poxa, o que o Júnior falou e faz total sentido para mim. E aí, qual é o conselho que você daria? Mesmo que ele se identificou, cara, eu acho que eu vou trabalhar na corretor, claro que eu tenho que estudar aquela coisa toda, mas o que é que você diria para ele, se você fosse dar um conselho nesse momento para ele, o que é que você diria? E aí eu queria que tu respondesse olhando para essa lente. É, cara, hoje esse mercado mudou minha vida, tá? Eu sou prova viva disso, eu contei a minha história, né? Quem me conhece sabe da minha história, sabe de onde eu venho. Então, assim, tudo na sua vida que você quiser fazer, você tem que acreditar primeiro em você. E saber que existe um preço, né? Que existe um processo. E muitas vezes nesse processo, ele não é doloroso, é o processo, né? Você vai errar várias vezes, mas você tem que fazer até dar certo. E saber que para chegar no propósito existe o processo. Então, é o que eu digo, você quer entrar no mercado imobiliário, é um mercado muito promissor. Agora você tem que fazer o negócio acontecer na sua vida, acreditar em você. Perfeito, palavras dele, do Júnior Nobre, mais uma vez repetindo aqui, ó, arroba Júnior underline Nobre, NAS no final, e aí o arroba da imobiliária é Imobiliária Reserva da Praia, É, onde você vai conhecer os produtos, o que ele tem disponível lá, você vai com a equipe dele, né, através do link da bio que fica nesse Instagram, tá certo? Júnior, vamos lá. É, com base nessa questão do conselho, a gente está se aproximando de uma data muito importante em que algum, eu não sei se no teu setor a turma para nesse período, a gente está aí no início da Semana Santa, né? É o dia que as pessoas param para poder, digamos, relaxar, outras não, optam em trabalhar. Esse momento é um momento interessante para você, de repente, mandar uma mensagem para a turma que trabalha contigo, para os corretores, para os colaboradores que você tem do teu lado. Então, eu queria que você aproveitasse também esse momento para felicitar eles nessa data tão importante que se aproxima, né? não, eu falo muito, eu sou muito grato pela equipe que eu tenho hoje, né? Pelos meus parceiros, tanto da parte administrativa, né, a parte comercial dos meus sócios, né, e falar que eu sou muito feliz porque eles fazem o negócio acontecer, né? Eu aqui eu sou só, vamos dizer, o combustível, né? A lenha mesmo são eles que fazem o negócio acontecer. Então, assim, hoje eu tenho orgulho das pessoas que eu tenho do meu lado, né? Então, assim, é uma equipe muito boa, tanto da equipe aqui de Fortaleza como a equipe lá, né, de Berberibe, são pessoas sagazes demais, pessoas que vieram crua do mercado, né, e hoje estão aí de sucesso. Então, assim, só tenho a agradecer e falar que é só o começo, né? O melhor ainda está por vir. Que bom, então. Júnior, vamos lá.
Tem alguma coisa que você queria acrescentar nesse episódio que a gente não falou aqui? Cara, só essa parte do lead, que eu ia falar da parte do nicho que eu atuo. Por favor, vamos lá. Uhum. Me explica um pouquinho então. Eu falei da questão do lead, do tráfego pago para Minha Casa Minha Vida. Sim. Aí eu queria acrescentar que no meu nicho que eu estou agora já é diferente. Hoje, como não tem tanta competitividade, eu atuo mais num. É um lead que sai mais em conta, mais barato, entendeu? Ah, sim, entendi, entendi. Porque assim, hoje eu não completei, entendeu? Entendi. Só Não, para entender, porque senão o pessoal vai falar, não, ele tá falando do mercado, mas não fala do que ele atua, que eu falei no começo que eu vendo 100% online, porque por isso que eu mudei de nicho, eu estudei o mercado, né? perfeito, então. Não, esse É. complemento aqui a gente vai incluir dentro, com base nessa comunicação que você passou. E para a gente finalizar esse episódio, eu queria agradecer demais essa nossa conversa, essa gentileza que você teve de vir aqui, dedicar esse tempo para a gente poder conversar, para você poder falar um pouquinho da tua história, foi realmente marcante. Eu tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando a gente se identificaram, né? E isso a gente vai ver ao longo dos dias, né? Porque a gente sabe que trabalhar no digital a gente precisa trabalhar a longo prazo para as coisas fluírem. E eu entendi que, com base no que você faz hoje, para mim fica claro que você faz realmente o que gosta. Tem um prazer muito grande, dá para perceber isso no teu olhar. E eu quero te desejar parabéns, realmente sucesso. Não, eu que agradeço para minha oportunidade ímpar, né, de estar aqui, de conhecer você, né? E eu espero que algum momento eu possa ter ajudado cada um que esteja aqui ouvindo, né? Se você tem certeza, se você ainda está pensando, né, que não vai dar certo, meu amigo, está nas suas mãos. Você tem o poder de dar certo, de fazer dar certo ou não. Então, assim, mais uma vez, eu espero ter impactado alguém, né, que esteja precisando nesse momento. Eu acho que é assim, né? Eu acho que a gente está para transformar vidas, né? Através da palavra, através do exemplo, né? E também do trabalho. Perfeito, então. Para finalizar, deixa aí a rede social e o endereço que as pessoas podem conhecer a imobiliária. Pronto, né? O meu Instagram é Júnior Nobre, né? Underline, Nascimento, né? E o Instagram da imobiliária é Reserva da Praia, tá? A sede fica localizada ali na rua Neném Gonçalves Barreira, número 200, no Cambeba, tá? E lá em Berberibe fica na Barra da Sucatinga, né? No centro de Sucatinga, loja 3. O telefone que as pessoas podem entrar em contato. É 8849-1281. 8849-1281. É, Fechado? fechado. Bom, então a gente finaliza aqui. Mais uma vez eu quero agradecer, Júnior, por você ter se disponibilizado, vir aqui. Agradecer ao Fabiano Santos, nosso repórter lá do programa Backstage, né, que gentilmente, né, sabia que quem tem história interessante é como se algumas pessoas ficassem observando o mercado. E que esse destaque a gente tem um prazer de convidar para vir aqui conversar. E a gente ficou feliz demais quando o Fabiano nos indicou aqui o Júnior para contar a história dele, e ele conseguiu fazer isso aqui, uma parte da história, claro que a história é longa, mas uma parte da história se conheceu através desse episódio. Para você que está acompanhando a gente, todas as informações que foram ditas aqui, você vai encontrar na descrição desse vídeo. Se surgir alguma pergunta, ou tiver surgido alguma pergunta, alguém tem alguma dúvida, aproveita então esse chat aqui para você poder ter a oportunidade de fazer essa pergunta para ele. Tá certo? Bom, eu fico por aqui agradecendo mais uma vez você que nos acompanha sempre e eu volto num próximo episódio trazendo muito mais para você. Tchau.